E aí, rapaziada, beleza? Bom, segundo vídeo aqui da nossa playlist do projeto Stocks aqui em Elixir. E, bom, hoje eu vou criar o projeto aqui com vocês. A gente já vou colocar o projeto no GitHub também. Bom, eu ainda não sei se eu vou organizar em grants ou em commits os vídeos, tá? Provavelmente vai ser em relação aos commits. A gente vai ter cerca de 5 vídeos, 6 vídeos no máximo nessa série. E a ideia é que a gente não passe de 20, 25 minutos por vídeo para ficar tranquilo o acompanhamento. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso projeto, tá? Comando mix new. E eu tenho que passar o diretório aqui para ele criar para mim. Então, mix new barra. Na verdade, só mix new ponto. Não quero que ele faça sobrescrita nos arquivos que já existem. E, bom, beleza, temos aqui a nossa aplicação em Elixir criada. E, bom, vou dar aqui um overview. Em lib vai ficar todo o código-fonte da nossa aplicação, tá? A pasta teste, todos os testes da nossa aplicação. O resto aqui é o arquivo de configuração do Mix, muito parecido com o package.json do Node.js, que o NPM gerencia. Aqui a gente tem alguns markdowns também, que eu já escrevi, o primeiro do projeto que eu apresentei para vocês. E, bom, eu vou começar esse primeiro vídeo falando um pouco desse arquivo que eu escrevi. Vou abrir aqui ele em preview, vai ficar melhor para a gente acompanhar. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é falar um pouco sobre o domínio dessa aplicação. Eu já adianto que vai ser um domínio relativamente simples da gente modelar. Tem poucos módulos que a gente vai escrever. Por consequência, a camada de aplicação também vai ser uma camada bem tranquila da gente escrever com poucas coisas. E o grosso mesmo do código vai ficar lá na camada de infraestrutura, onde a gente vai utilizar os módulos de concorrência do Elixir. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai modelar um domínio ou a gente vai modelar uma aplicação é que a gente vai deixar todas as dependências externas, as complexidades do software fora dessa modelagem. Nesse contexto aqui de concorrência no Elixir, eu não quero que o meu modelo de domínio conheça o que é o conceito de um Gen Server, conheça o que é um conceito de um agente, de um processo. Eu quero o meu modelo puro, tá? Eu quero que ele tenha apenas as coisas relevantes para a modelagem. Então, a primeira coisa que eu faço, geralmente, é uma listagem das coisas que eu quero fazer dentro do meu sistema. Tá? Aqui tem uma lista com 3 elementos, então eu quero poder atualizar o preço de uma ação, eu quero poder consultar o preço de uma ação pelo nome dela, e eu quero poder validar uma ação. Tá? Eu já vou explicar um pouquinho melhor o que cada uma dessas ações significam. Depois, você pode fazer uma análise, né? E retirar o que seriam os substantivos e os verbos dessa primeira lista aqui. Tá? Então, como substantivo a gente tem preço, a gente tem ação, a gente tem nome, e como verbos a gente tem atualizar, consultar e validar. Tá? Agora a gente começa a fazer alguns questionamentos em cima desses nossos substantivos e verbos aqui. Tá? Então, qual seria a relação entre esses substantivos? Qual é a relação de preço, ação e nome? A relação é que uma ação ela contém um nome e ela contém um preço. Essa é a primeira pergunta que a gente está respondendo. Os conceitos nome e preço, eles fazem sentido no domínio sozinhos? Então, se eu criasse, por exemplo, um objeto ou uma estrutura de nome aqui na minha aplicação, ela seria útil para alguma coisa? Ela comanda algum fluxo? Ela gerencia algum fluxo? Não. A mesma coisa com o preço. Então, não, os conceitos só existem para descrever uma ação. Isso aqui vai ser importante para a gente também. Atualizar uma ação depende de alguma coisa externa ao domínio? Quando eu digo coisa externa ao domínio, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, eu preciso fazer a consulta em um determinado sistema, eu preciso persistir essa minha atualização em algum banco de dados? Então, sim e não. Né? Persistir a ação depende de algo externo. Né? Eu só vou conseguir fazer a persistência disso caso eu esteja trabalhando com uma persistência em arquivos, uma persistência em banco de dados, né? Até mesmo uma persistência num outro serviço web. Né? Mas mudar o estado da ação, efetivamente mudar o preço da ação dentro da minha aplicação, não. Eu posso fazer isso apenas setando o novo preço. Né? É possível fazer isso e é uma das coisas que a gente quer. Consultar uma ação depende de algum componente externo? Nesse caso, sim. Né? Consultar uma ação ela depende dos nossos serviços externos. A gente disse que vai utilizar uma API chamada ABRAP. Então, sim, a consulta depende de serviços externos. Validar uma ação depende de alguma dependência externa? Não. Nesse caso, a gente consegue fazer uma validação sem ter nada externo ao domínio. Né? Em alguns casos, você pode ter uma validação assíncrona. Né? Então, você pode fazer uma validação prévia. Né? Por exemplo, existem alguns números de registro aqui no Brasil
E você pode fazer uma validação, tem tantos dígitos, tem tantos pontos, é separado por traços, enfim. Mas que efetivamente você só consegue validar se uma determinada pessoa é dona ou responsável por aquele registro numa validação assíncrona, consultando um serviço externo. No nosso caso, não. Só basta validar o nome e o preço da ação. Tá? Por fim, a gente tem uma última pergunta, que é: o que é então um nome e um preço válido? Tá? Um nome válido ele deve conter de 5 a 6 caracteres, e um preço válido é todo preço que não é menor do que zero. Então, todo preço maior do que zero nesse caso. Tá? Bom, uma coisa que eu quero que vocês reparem é que a gente fez um pequeno processo do Domain Driven Design aqui, que foi descrever o nosso domínio. Tá? Como eu disse, é uma aplicação muito simples para você aplicar o DDD, mas esses passos aqui eles podem ser feitos de maneira mental, né? Você pode fazer eles deduzindo algumas coisas, você não necessariamente precisa escrever desse jeito. Eu só quis mostrar porque é um processo interessante para você definir o teu modelo de domínio. Tá? E por fim a gente tem algumas relações, que aqui a gente termina, né, toda a nossa parte de modelagem, dizendo onde cada parte desse quebra-cabeça vai. Então, uma ação, ou como a gente vai chamar, que no caso é uma estoque, ela é uma entidade da nossa aplicação. Isso porque as operações e verbos que a gente listou interagem diretamente com ela. Então, lembre-se, atualizar, consultar e validar são sempre coisas que a gente efetua em cima de uma determinada ação, né, estoque nesse caso. Nome e preço são conceitos que descrevem uma estoque, e não há outra serventia além disso. Portanto, a gente vai chamar ele de objetos de valor ou value objects. Então, como a gente definiu na nossa segunda questão aqui, eles são conceitos que só servem para descrever algo, né, e não têm utilidade por si próprio. Tá? Com relação aos verbos, a gente tem algumas coisas aqui. Né? A validação ela ocorre na própria estrutura de uma ação ou de um estoque. Então, ela é uma implementação direta no domínio. Como eu disse, a validação é síncrona, ela pode ocorrer dentro da própria aplicação. Só precisamos verificar a quantidade de caracteres do nome e o valor do nosso preço. Tá? A atualização ela pode ocorrer na própria estrutura, porque ela vai mutar o estado, e ela também vai exigir uma validação, né? Porque se eu alterar o preço de uma ação, eu quero que ela se mantenha válida. Né? Então eu não posso alterar o preço de uma ação para um preço negativo, por exemplo. Tá? Então ela será uma implementação direta no domínio também, atualização de preço. E por fim, a gente tem a consulta e a atualização persistente. Não percebam, essa atualização aqui ela é simplesmente uma atualização que muta o estado, né, da nossa ação, ela vai ocorrer dentro do domínio. Mas a atualização persistente, quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: olha, se tiver uma questão para salvar no banco de dados, isso é uma atualização persistente, portanto ela ocorre por meio de serviços externos. A mesma coisa em relação à consulta, né? Consultar o preço de uma determinada ação vai ocorrer por meio de serviços externos, então, por isso está acontecendo, a gente vai criar no nosso domínio algumas abstrações que podem ser behaviors ou protocolos. Tá? A gente vai decidir isso aqui com o andar da carruagem, beleza? Então, dado todo esse disclaimer, a gente já tem uma boa noção do que a gente vai criar hoje, né, que é a entidade estoque, e os dois objetos de valor, name e price, e os nossos dois behaviors aqui também, que vão ter implementações diretas lá na camada de infraestrutura, beleza? Então, vamos lá para o nosso projeto. Tá? Uma coisa que eu vou querer fazer aqui, tá, antes de subir todo esse código, eu quero criar uma pasta aqui dentro da nosso diretório de testes, que vai ser a pasta domain, tá, onde eu vou criar alguns testes aqui. Tá. O primeiro teste que eu vou criar é o name underline test.xs, que vai ser um teste relacionado à criação de um nome aqui no Elixir. Então, vamos definir esse módulo aqui. Reparem que ele já criou a gente essa estrutura domain name test. Eu vou escrever aqui dois testes, né? Então vou ter que utilizar, deixa eu ver aqui, é o xUnit case. Então use xUnit case. Então agora eu vou ter a minha macro teste aqui. Opa. Então create a new valid name. Então tá aqui o nosso primeiro teste. Create invalid name with for chars, vamos colocar aqui. Então, um nome com 4 caracteres, e por fim a gente vai criar um outro nome inválido com 6 caracteres, tá?
Bom, pessoalmente eu não sou muito fã da gente colocar aqui a quantidade de caracteres no nome do teste, mas eu vou deixar assim por enquanto. Por que que eu não sou muito fã de fazer isso? Porque, bom, pode ser que um dia a regra mude, né? Então aqui ficaria um ponto obsoleto se a pessoa também não alterasse esse valor no teste, tá? Mas, tudo bem, é basicamente isso aqui que eu vou querer criar. Eu já vou colocar os acertos aqui. Então, eu vou ter um módulo name, né, que vai ter um método new. Eu vou ter que passar um nome aqui para dentro, tá? E eu quero que a tupla que ele me retorne seja ok, com o mesmo nome que eu passar aqui para dentro, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é parametrizar as coisas. Então, eu vou escrever aqui um nome. Vou pegar um nome de uma ação relativamente famosa, vou colocar aqui name e ok name. Então, o primeiro caso de teste a gente já criou aqui, que é um nome válido. Vamos criar os casos de teste para nomes inválidos aqui. Então, aqui a gente precisa de 6 caracteres, então vou colocar, sei lá, 34. E aqui a gente precisa de 4 caracteres, eu vou colocar só Petra, tá? Nesses dois casos aqui, o que a gente vai ter é uma tupla que representa um error. E, bom, aqui eu vou querer ter uma mensagem, que é uma mensagem de erro, que por enquanto vai ser invalid name, tá? Por questões de simplificação. Depois eu coloco o que ficou inválido de fato e a gente vai alterando esse teste aqui. Beleza? Esse teste aqui vai dar problema, porque a gente não tem esse módulo name aqui criado. Então, vamos aqui na nossa pasta lib. Eu vou criar uma nova pasta aqui, que é o domain, um novo módulo. E aqui dentro eu vou criar um arquivo name.tx. Então, def module, a gente já vai criar o domain name. Uma coisa interessante aqui do Elixir, mas que é um pouquinho chato de se fazer, é que a gente tem que colocar, por exemplo, se a gente quiser ter uma certa segurança aqui a nível de, né, de coding, então enquanto a gente está programando aqui o nosso programa, enquanto a gente está programando a nossa aplicação, é interessante a gente anotar com tipos e as especificações da função, tá? Vocês vão ver que vai chegar uma hora que a carga de código relacionada a types e specs vai começar a ficar muito grande e talvez eu me perca um pouquinho aqui, mas é sempre bom você escrever esse tipo de coisa, tá bom? Então, eu vou utilizar uma convenção aqui do Elixir, que é definir um type chamado T. Vocês vão ver o porquê. E nesse meu caso aqui, o meu tipo ou módulo name, ele não vai ser uma estrutura, tá? Ele vai ser apenas um apelido para o tipo string. Tá? Então, por isso que eu estou escrevendo dessa maneira. Então, vou escrever a especificação da minha função também. A função new, ela vai receber uma string, .t, e eu quero que ela me retorne um name.t. Tá? Vamos criar a nossa função new. Vou receber aqui vou chamar de raw name. Ou melhor, posso chamar só de value isso aqui. Tá? Isso aqui é um valor. E, bom, uma coisa que a gente já viu é que essa estrutura aqui não está batendo com o nosso teste. Né? Então, só para vocês verem, o nosso teste espera uma tupla, né, de ok name ou uma tupla de error e o nosso erro. Então, como essa assinatura não está batendo, eu vou acabar criando ela aqui. Ok, name. Só para ficar melhor a visualização de vocês. Error string.t. Tá? Então, tipos anotados, agora está batendo com o que a gente tem lá no nosso teste. Eu vou utilizar o cond aqui. Tá? Acho que o cond já vai me servir. Vou pegar um tamanho aqui da nossa string. Então, string.length value. Se o length for menor que 4 or length for maior do que 6, o meu retorno é um retorno de erro, né? Invalid name. Caso contrário, então, se a gente tem um caminho feliz aqui, 2 pontos ok, e o nosso value. Tá? Então, baseado nisso, é para a gente ter já isso aqui funcionando. É claro que eu vou ter que fazer um alias aqui. Então agora reparem que eu já tenho a minha função nesse contexto. Vamos ver se está tudo batendo. Tá, a gente teve 2 problemas aqui. Vamos ver o porquê. Quando eu criei um nome inválido, com Petri, P-E-T-R, ele não me retornou essa tupla de erro, ele me retornou ok.
Será que eu fiz alguma cagada aqui? Se for menor que 4, ou nem for maior que 6. Opa, menor que 5, né? Se ele for menor do que 5. Se ele for maior do que 5. Nesse caso, na verdade é maior do que 6 mesmo. Agora a gente tem isso aqui bonitinho. Se eu fizesse com 4 aqui, a diferença é que eu teria que fazer menor e igual, tá? Então, agora provavelmente nosso teste vai passar. Deixa eu só ver uma coisa. Petri. Na verdade, 6 caracteres ele passa, né? 7 caracteres que ele daria erro. Então, 3, 4, 3 nesse caso. Só para vocês verem que a regra está batendo com o que eu disse. Está aqui no domínio. Não pode ter mais do que 5 caracteres. Não pode ter menos do que 5. E não mais do que 6. Tá. Então, vou pegar aqui nossa suíte de testes. Tá bom, tá bem lentão aqui, mas no caso passou. Acho que eu consigo utilizar até o async. Tem uma flag aqui que é async true, se eu não me engano. Bom, beleza, todos os testes estão passando. Vou clicar aqui de novo para vocês verem. Então já vamos criar aqui a nossa o nosso outro conceito aqui, que é o conceito de preço. Então price, airline test, .xs. Vamos criar aqui, fmodule, use xUnit case. Opa. Eu vou fazer um alias aqui, é claro que esse cara não existe, mas eu vou criar ele lá. Tá? Então, macro test, create a valid price e test create an invalid price. Então eu vou chamar aqui a minha asserção, vou passar um preço.new, vou passar um valor qualquer aqui para ele que é um ponto flutuante, e eu pretendo que isso aqui seja igual a uma tupla ok, um 10.0, e aqui eu vou passar um valor negativo, então eu desejo que isso aqui seja um erro, e invalid price. Tá? Como eu disse, posteriormente a gente pode melhorar a mensagem de erro, mas por enquanto isso aqui basta pra gente. Tá? Bom, baseado nisso, eu vou criar aqui o meu arquivo no diretório domain lá do diretório lib, price.tx. Vou fechar aqui só para não ficar muito confuso para vocês. Vou trazer isso aqui para cá, isso aqui para cá. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai definir um tipo T. E o domain price ele vai ser um apelido para tipo também, ao invés de uma estrutura, né, com def struct, tá? Para float. Tá? Vamos fazer aqui a spec da nossa função new. Nossa função new ela recebe um float e ela retorna um price.t. Vamos fazer aqui o def new, ele vai entrar com o valor. Uma coisa que eu posso fazer aqui com o guard, na real, então value for maior ou igual do que 0.0 do. Então aqui eu quero retornar uma tupla de ok com o valor. E no caso que essa condição for inválida, então que eu receber um valor negativo, posso ignorar essa entrada aqui e simplesmente retornar a tupla de erro com invalid price. Tá? Então esse é basicamente nosso código do value object price. A gente pode rodar os nossos testes aqui. Então, a gente passou aqui nos dois testes. Tudo tranquilo. E por fim, a gente vai criar agora o nosso último arquivo, né, para a aula de hoje, que vai ter relação com testes. Porque vocês vão ver que os outros dois arquivos vão ser meramente abstrações que a gente vai definir.
Tá? Então, o último arquivo aqui é a stock propriamente dita. Tá? Então, vai ser o que vai ser descrito, né, pelos nossos objetos de valor, price e name. Então, stock test, use xunit, case. Vou já escrever o alias aqui, domain.stock. Vamos definir dois testes. Create a new stock. Create a new stock with invalid name. Create a new stock with invalid price. Então, beleza. Vamos escrever as nossas asserções agora. Então, stock.new. Reparem, aqui eu preciso de um nome válido e de um preço válido. Então, name. Bom, na verdade eu vou deixar para stock tratar da criação tanto do objeto de valor name quanto do objeto de valor price. Tá? Então, aqui eu vou passar um valor válido e um preço válido. Tá? E o que eu quero que ele faça a asserção é com 2 pontos ok. Isso aqui vai me retornar um mapa de estoque com o name setado como Petri4 e o price setado como alguma outra coisa. Então, price setado como 10.0. Vou deixar aqui para ficar um pouquinho melhor a visualização. Bom, os outros caras são bem parecidos. No entanto, o retorno que eu quero aqui são relacionados a 2 erros. Então, error. E, bom, aqui para ambos os casos eu quero mensagens, né? Então, eu quero invalid. No primeiro caso é name e nesse segundo caso é o price. Tá? Então, para eu deixar esse nome inválido, basta eu tirar um caractere dele, ele vai ter 4. Para eu deixar o preço inválido, ele vai ter um valor negativo aqui. Deixa eu formatar esse cara. Então, acho que vocês entenderam aqui todos os nossos casos de teste, né? E agora a gente vai construir, né, o nosso módulo estoque. Ele sim vai ser, na realidade, um mapa. Tá? Vocês vão ver como a gente vai fazer isso agora, definindo uma estrutura. Tá? Então, só para a gente deixar isso aqui para esse lado organizado. Aqui dentro da pasta domain, criar um arquivo chamado stock.ex. Deixar esse cara, módulo. Stock. Vamos criar o type aqui para vocês verem que ele vai ser um struct. Tá? Então, eu vou criar aqui uma estrutura que vai ter o mesmo nome do meu módulo. Essa estrutura ela vai ter um name, tá? Que vai ser do tipo name.t. Como é que eu consigo utilizar esse cara aqui? Escrevendo o alias, tá? O alias, domain, ponto. E aqui eu posso fazer uma coisa interessante, que são vários alias de uma vez só. Dessa forma. Tá? Então, vai ter um name e vai ter um price aqui dentro, que é do tipo price.t. Belezinha? Agora a gente vai escrever a nossa especificação da função. Tá? A função new ela vai receber 2 valores. Tá? O primeiro valor é uma string. O segundo valor é um float. E o retorno dela vai ser um ok com stock.t ou vai ser um erro com uma string aqui dentro. Então percebam, como eu disse para vocês, a assinatura de tipos ela começa a crescer e ficar um negócio bizarro. Tá? Então é meio complicado. A gente tem formas de reduzir um pouco essa assinatura de tipos. Depois eu mostro para vocês que na realidade isso aqui é um padrão super recorrente aqui no Elixir, que a gente consegue criar um módulo para tratar esse ok e error de maneira relativamente fácil. Tá? Não é tão fácil como em outras linguagens funcionais, mas dá para fazer. Então eu vou criar aqui um rname, significando raw name, e um rprice, significando raw price. E aqui a gente vai utilizar uma estrutura do Elixir que é with. Tá? Para quem não conhece, o if ele vai tentar fazer as operações em cadeia e quando a primeira operação falhar, ele consegue fazer o tratamento dessa falha. Tá? Então, vou escrever o else aqui já. O else é basicamente se eu tiver algum erro
Eu quero que esse erro seja retornado. Vocês vão ver por que isso aqui vai funcionar. Então a primeira coisa que eu vou tentar criar é um name, tá? Então criei aqui um name, por exemplo. Passei aqui meu rname. Qual é a minha segunda operação? Para eu criar uma ação, preciso criar o price, verificar se ele está correto. Então, price.new e o rPrice aqui para dentro. E o que eu quero fazer quando eu tiver um name e um price? Eu quero retornar um OK, construindo a minha estrutura. E vai ter um name e um price. Tá? É importante dizer que eu não criei esse cara aqui ainda. Tá? Então vamos escrever aqui a definição da estrutura. DefStruct. Tá? Ele tem dois campos, o name e o price, que eles não vão ter valor default. E eu quero utilizar o enforce keys para falar, olha, você só permite criar um estoque se tiver o nome e o preço sendo definidos. Beleza? Vamos formatar aqui o documento. E, bom, vou explicar o código aqui rapidinho, caso você não tenha entendido. O name.new, eu estou esperando aqui que ele case com esse padrão, com OK name. Então eu estou esperando que dê sucesso nessa operação. Se der falha, ele vai cair aqui e vai retornar o erro dessa operação. O erro da operação new é retornar o error com uma string aqui dentro, que é a invalid name. Então, se o nome já for inválido, isso aqui já vai vir direto para cá. Vamos supor que o nome deu certo, mas eu passei um preço inválido. Ele vai cair com um erro aqui, só que ele vai cair com a tupla. Opa! A assinatura de tipos aqui não está correta. Vamos consertar isso aqui. Provavelmente algum de vocês percebeu isso, mas vou passando aqui para mim. Error string.t. Pronto. Então, uma coisa que vocês devem ter percebido é que o Elixir não deu erro lá nos casos de teste, né? Ele pouco se importa aqui com isso aqui, mas é uma maneira da gente trabalhar legal aqui olhando a assinatura de tipos. Então, deixa eu voltar aqui para estoque. Então, se o preço der erro, ele vai dar erro com uma string, vai cair aqui, e o stock.new vai retornar o erro do preço. Se as duas operações derem certo, eu vou ter um name e um preço válido, eu posso criar aqui a minha estrutura aqui, representa um estoque, passar o name e o price aqui dentro. Tá? Bom, pessoal, isso aqui é meio comum de ser utilizado porque pode ser que você troque o nome do módulo, né? Então, se você tem muitas referências ao módulo aqui dentro, é uma coisa interessante de se fazer. Eu peguei esse costume, fica uma sintaxe meio feia, mas no final do dia funciona legal. Tá? Então, vamos ver se essa implementação aqui está dando certo. Então, criar a ação válida ele deu certo, criar a ação com o nome inválido ele não criou, né? Ele deu match com esse erro invalid name e deu match com o erro invalid price. Tá? Então, percebam, a gente conseguiu criar e testar já o price, o name, para a criação só de names e prices válidos, e também a criação de uma ação válida. Entretanto, a gente tem uma segunda operação para a gente fazer, né, na ação, que vocês devem lembrar, que é mudar o preço de uma ação. Então, eu vou construir essa função agora. Vou chamar de change price. Vai ficar com a assinatura um pouco extensa, mas tudo bem. Então, o que vai entrar aqui? Vai entrar uma ação. Vai entrar um float aqui dentro. E aí, eu posso ter a saída, que vai ser exatamente uma saída nesse estilo. Já vou mostrar aqui para vocês como é que a gente consegue fazer isso aqui. Aqui vai ser o tipo result. Ele vai ser exatamente esse cara aqui. Então eu consigo fazer essa referência ali em cima e colocar o result aqui embaixo, sem perda de sentido. Então, o result significa isso aqui. Tá? Para o cara que quiser ver a documentação desse cara, clicar, ele já vai referenciar para esse tipo. Isso vai diminuir um pouco a carga. Então vamos lá, change price. Bom, na realidade, eu não estou seguindo o TDD aqui. Vamos trabalhar como a gente estava trabalhando em cima das outras funções. Então, vou colocar aqui not change price with invalid value. Então, vou colocar aqui must change price with valid value. Beleza? Então, reparem, eu preciso de uma ação aqui, né? Então, vamos criar esse stock. Preciso de uma ação válida.
informação válida, basta eu colocar o 4 aqui. E o que eu estou esperando? Stock.change price. Vou passar a minha estoque aqui para dentro, vou passar um preço válido, 13.0. Eu quero igualar a uma tupla nesse estado aqui. Portanto, a gente sabe que aqui vai ser 13.0 porque ele vai alterar o valor. Então, eu vou copiar esse cara aqui para baixo, vou colocar esse cara aqui. Eu vou tentar alterar o preço agora para uma ação, um valor negativo. Tá? Então, o que eu estou esperando aqui? Eu vou esperar error e o valor invalid price. Basicamente, isso aqui que eu vou estar esperando. Olha que engraçado, cada hora ele formata de um jeito as coisas aqui. Então, beleza, vamos implementar aqui a nossa função changePrice. Então, recebo aqui uma ação, recebo um price. Vamos utilizar o do aqui. Aqui é relativamente simples, né? Eu recebo um raw price aqui. Meu preço novo vai ser o price.new. Certo, vou passar aqui o valor zoado. Aqui eu posso utilizar o case direto. Então, vou utilizar o case do. Então, se eu receber um OK com um novo price, eu posso retornar a atualização do meu módulo, a atualização da minha estrutura que representa o meu módulo. Caso contrário, eu simplesmente retorno o erro. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma atualização parcial da estrutura. Tá? Eu aproveito a estrutura toda e mudo apenas o atributo price. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, se a gente não quebrou nada dos testes de estoque aqui. Então, a gente teve um problema com o must change price with valid. Ele esperava uma struct chamada domain stock. Struct error. Tá, já sei porque que deu pau aqui. Percebam que aqui eu fiz a atualização da estrutura, só que eu não retornei ele no formato OK módulo, tá? Provavelmente foi isso aqui que deu erro. Ainda não foi isso. OK stock com o preço em 13.0. Pera aí. Deixa eu acabar tirando algumas coisas aqui do console. Vou rodar tudo. Isso aí é meio complicado às vezes, né? Ainda mais quando a gente tá gravando aqui o vídeo. Eu tento ao máximo não ficar errando coisas para o vídeo não ficar muito complicado. Mas nem sempre a gente consegue, né? Está bem feio esse log aqui, cara. Esperando uma estrutura chamada domain stock e eu passei um ok.domain stock. Nossa, cara, isso aqui tá bizarro a demora dessa execução de teste. Vou fazer pelo terminal mesmo com o mix test. Bom, de qualquer forma a gente tem que corrigir esse cara, né? Nossa, que mensagem zoada. Deixa eu ver se pelo terminal ele deixa isso aqui um pouquinho melhor pra gente. Beleza. Bad structure, expected structure name domain stock. Got ok. Acho que eu usei alguma coisa aqui, cara. Cara, sinceramente não sei o que tá dando pau aqui, cara. Que uma inovação tá dando certo. Bom, a gente pode fazer isso de uma maneira não tão legal, vamos dizer assim, que é com EX, né, menos S, mix. Vamos ver que diabos a nossa função changePrice está retornando, né? Então, deixa eu fazer aqui o alien já, domain, stock. E, bom,
O que eu quero testar é, eu vou criar uma ação. Então ela foi criada e eu vou trocar o preço dessa ação para 13. Saquei. É lá na função mesmo. Aqui. Porque esse estoque que entrou aqui, na verdade, ele não é... eu saquei que eu estou errando. Eu não fiz a desestruturação disso aqui, né? Na realidade, isso aqui é ok. Estoque. Sabia que eu ia me embananar com isso aqui uma hora? Agora, provavelmente, eu vou ter correto essas coisas. Quer ver só pra gente testar? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no teste. 2 pontos ok. Estoque. Aí eu percebo, o estoque é o segundo elemento, é esse cara aqui. Agora se eu fizer alteração de preço, por exemplo, ele mudou. Então era isso que estava dando problema. Vou rodar um mix test por aqui, a gente viu que está bem lentão aqui pelo VS Code. Pronto, todos os testes passaram. Beleza, galerinha? Essa era toda a implementação que a gente ia fazer no vídeo de hoje, na realidade. Vocês devem estar se perguntando sobre um caso específico relacionado à atualização e consulta das nossas estoques. Então, a última coisa que a gente vai modelar aqui no domínio vai ser um behavior que eu vou chamar de repository. Tá? Repository.x. Como ele vai ser um behavior, não vai ter como a gente testar isso agora, né? A gente vai testar a implementação dele, na verdade. Então, é um último trecho de código, mas que não vai ter teste, tá? Não vai ter nenhuma implementação na realidade, vai ter apenas um callback. Tá? O primeiro callback que eu vou chamar aqui é, por exemplo, save. Tá? Eu vou fazer um alias aqui também, dizendo o seguinte, domain, ponto, estoque, na realidade, apenas o estoque. Então, save vai ser um callback que recebe uma estrutura de estoque e retorna pra gente isso é só um ok, ou error, tá? Não precisa ser algo mais complicado do que isso aqui. E a gente vai ter um outro callback aqui, que é a find. Então eu vou receber um name, né? Então stock é name aqui. Então eu recebo um name. E a saída é uma stock. Então é basicamente isso aqui que eu vou ter aqui para o meu repositório de stocks. Uma vez que eu só preciso atualizar e consultar, tá, as minhas ações. Bom, galera, talvez tenha ficado um vídeo um pouco longo, eu vou dar uma olhada com relação a isso, mas a ideia é que a gente não ia ter uma carga de código tão complicada nesse primeiro momento, a gente definiu coisas básicas. Como a gente viu, o domínio ele não tem complexidade relacionada às implementações, então não conhece o que é um Gin Server. Exemplo, aqui ele não sabe que esse find vai vir de uma API, ele não sabe que esse save aqui na realidade vai ser só persistir o estado no Gin Server, por exemplo. Isso aqui ele não está sabendo de nada, beleza? Mas a gente criou alguns conceitos aqui interessantes, que é, por exemplo, os Value Objects, Name e Price. Criamos os testes também para esses dois caras. Criamos a nossa entidade Stock, né? Vimos aqui a utilização da cláusula if, né? Então é um caso de uso bem interessante. Esse caso de criar coisas validando outras coisas menores. Criamos o teste de stocks, então acredito que a gente cobriu tudo que a gente precisava implementar aqui no domínio. Tá? Todas as relações de verbo e as relações aqui relacionadas aos substantivos. E a gente se vê numa implementação que vai ser relativamente simples também, que é a do módulo Application, beleza? Então até mais, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa aí se ficou muito longo, eu vou dar uma editada e tentar melhorar isso, beleza? Até mais.